Olá, seja muito bem-vindo aqui ao Feel Fit Podcast com convidados. Este que é o espaço semanal onde trazemos pessoas de sucesso, histórias inspiradoras e profissionais das mais diversas áreas para te ajudarem a ti também a alcançar cada vez mais e melhor na tua vida. Porque já sabes, isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness não é só aquilo que tu comes e aquilo que tu treinas. É aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, que tu falas. É verdadeiramente um estado de espírito. Então, aqui vamos ajudar-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E quem é que eu tenho comigo aqui hoje? Ora então, hoje temos um homem. É verdade, temos um homem e ele é personal trainer também e ajuda todos os dias centenas de pessoas a alcançarem um melhor estado físico e uma melhor saúde. Através do seu trabalho, ele também inspira centenas de milhares de pessoas nas redes sociais a alcançarem e a procurarem um equilíbrio na sua vida. Nem sempre, nem nunca. E vamos falar muito sobre isso. Também já participou num reality show. Talvez tu conheças a cara dele desses tempos. Quiçá. Bem, mas quem melhor do que o próprio para falar um bocadinho sobre si? Vamos dar as boas-vindas hoje ao Pedro Moreira. Olá, Pedro, obrigado. muito gosto e obrigada por estares aqui. Então, vamos começar pela pergunta difícil, que é quem é que tu és? Olha, antes de mais, obrigado pelo convite, é um gosto estar aqui. E entrarmos de pé juntos, né? Quem é que tu és? Essa é uma pergunta sempre difícil porque nós misturamos um bocadinho o que fazemos e o que temos com o que somos, né? Mas olha, eu sou uma pessoa, isso parece uma definição simples, mas é complexa, porque, sabe, olha, eu acho que sou um paradoxo entre o que é o extremamente racional e o emocional. As grandes decisões da minha vida tomei sempre com base na emoção, naquilo que eu sentia no momento e como é que me poderia vir a sentir consoante a decisão que tomasse, mas no dia-a-dia, as pequenas decisões ou tudo aquilo que eu faço é muito baseado no racional. Então, se calhar, eu definia-me como um equilíbrio entre o extremamente racional e o muito emocional. E Ok, esse é bom. o Pedro. E sentes que isso te traz algum tipo de equilíbrio nas decisões? Ou seja, gostavas de ser um bocadinho mais de um e mais do outro? É assim, eu costumo dizer, por exemplo, eu sofro de bullying saudável dos meus irmãos, que dizem que eu sou o único emocionalmente equilibrado porque fui o único ponderado pela família. Eles foram os 2 acidentes. E eu sou do meio. Ok. E eu costumo dizer que gostava de ser um bocadinho, em alguns momentos, mais impulsivo ou mais, não é impulsivo, mas espontâneo em determinadas coisas. E o facto de ser extremamente racional nem sempre me permite essa espontaneidade, nem sempre as coisas me saem na hora, quer em palavras, quer em ações. Mas, por outro lado, eu sinto, hoje, quase aos 35 anos, tudo o que eu fiz, tudo o que eu tenho e a forma como eu me sinto hoje em dia também foi derivado de todas as decisões serem tomadas com esse equilíbrio. Por isso eu acho que, no fundo, trouxe sempre vantagens, porque não posso queixar de nada. E como é que é essa forma que te sentes? Olha, sinto-me, não diria realizado, porque eu acho que são mais do que o destino, é o caminho, né? Até lá. Nós vamos nos sentindo realizados com pequenas coisas, pelo menos eu nunca estou satisfeito, ou nunca estou conformado com aquilo que tenho. Mas sinto-me na plenitude. Imagina, tenho uma sorte de graças com a família que tenho uma sorte de graças com aquilo que consigo fazer, do modo que me consigo fazer, do modo que me cheguei até aqui, por isso eu acho que não estando totalmente realizado, acho que isso nunca vou sentir, mas pronto, não estando totalmente realizado, acho que estou no caminho da realização. Como é que surgiu aqui o desporto na tua vida? Tipo, como é que tu vieste parar a área do PT? Olha, já cheguei velhinho ao Vitor. 35 anos, velhinho. Sim, não, porque isto até assim, enfim, faz-me mais pensar porque ainda, sei lá, há 2 dias ou 3 uma cliente disse, parabéns pela forma como trabalhas e pela vocação, e encontraste esta vocação ainda novo. E disse, já tinha 29 anos quando cheguei a esta área. Mas eu comecei com 23 no cuidado próprio, né? Todos nós passamos, há um momento em que nos bate um clique e decidimos mudar, então eu tinha 23 anos, tinha 59 quilos, uma coisa assim. Então foi como toda a gente, quero mudar, olha, vou para o ginásio. Depois, olha, eu começo a comer, começo a contar o que como, Então a mudança começou em mim próprio, né, em querer mudar a forma como me sentia e a forma como me via ao espelho e tudo mais. E depois foi um encadeamento natural das coisas, porque na altura, como já referiste ao início, participei no programa de televisão que me dá alguma visibilidade, então quando as pessoas começaram a perceber a minha rotina,
a minha forma física, a minha predisposição para o desporto, começaram a fazer muitas perguntas. Então eu já ajudava, de certa forma, pro bono algumas pessoas. Então, naquele momento, por que não profissionalizar isto? E comecei a vocacionar um bocadinho tudo o que fazia nas redes sociais para isso. Embora Mas isto antes do programa ou já depois? já depois. Já depois. Antes eu ia partilhando as minhas coisas, sei lá, eu já fazia muito as partilhas, por exemplo, dos treinos, aquelas fotos que a gente fazia de tapar e tal, que era fixe no Facebook ainda. E mostrava muito a minha alimentação e aquilo gerava sempre algumas questões, porque eu partilhava muitas vezes, sei lá, pizzas, chocolates, as coisas que eu ia comendo normalmente, e depois aquilo entrava quase num conflito paradoxo com a minha forma física, então isso já dava alguma curiosidade às pessoas. Mas depois, com uma expansão ou com uma visibilidade maior, aquilo acabou por fazer mais sentido. E embora a minha formação de base não seja do desporto, já tinha um bocadinho a ver indiretamente. E depois, pronto, aí fiz várias formações, fiz o TEF e tudo mais. E pronto, quando juntei tudo, pronto, foi oferecer ao público, entregar à audiência isso e começar a profissionalizar. Estiveste sempre no online? Não, eu fiz aquela parte que somos obrigados a fazer o estágio em ginásio e tenho que admitir que foi a altura mais divertida de trabalhar com isto, porque pronto, trabalhava no Fitness Hub, que é uma cadeia comercial, mas é muito descontraído, então aquilo era muito a minha cena de vibração com o pessoal e não sei o quê. Mas em termos de evolução de carreira e tudo mais é muito limitado. Mas ainda tive uns mesitos no presencial, porque éramos obrigados, né? Mas mesmo assim já fazia o equilíbrio com o online e até já dava mais atenção ao online. Depois foi um momento também de disrupção e disse, ok, olha, acabou o presencial, vou-me dedicar 100% a isto. Estou há 2 anos e meio mais ou menos só com o online. Boa. E voltando aqui um bocadinho atrás, então, o que é que te fez entrar no programa? Aqui ainda, estás aqui o programa. Qual programa? Primeiro, em que programa é que tu entraste? Foi a Casa dos Segredos, na altura foi a última. Foi a última, não foi? Foi. Pá, isto foi imagina, nós fazemos muitos testes para sermos selecionados para aquilo. E o último é que uma psicóloga, nós temos testes psicotécnicos, e essas perguntas eram frequentes. A psicóloga era assim, o que é que você quer? Imagina, não cabia no suposto perfil, no suposto espectro do que era o típica pessoa que entrava naquela fase, principalmente nos reality shows. Mas foi mesmo por uma aventura, foi por experimentar. Tinha tido um ano antes uma experiência na televisão que foi no Apanha-se Puderes, também foi muito conhecida aquela parte do Tá certo, da Cristina Ferreira, não sei o quê. E aquilo tinha ficado ali um bichinho que correu bem, foi engraçado, logo a seguir apareceu essa hipótese e eu fui mais pelo desportivo, não foi com a ideia de aumentar a audiência, né? Hoje em dia já entrou muito mais com essa ideia de crescer nas redes. Mas foi mesmo pela experiência e depois, pronto, proporcionou-se tudo a seguir. Ok, boa. E conta-nos como é que foi essa experiência, tipo, o que é que sentiste, como é que... Aquilo é um bocadinho, sabe, não sei se comparar ao Matrix é uma boa ideia, mas aquilo é um bocadinho uma realidade paralela, porque para já, estas luzes, né, aquilo é constantemente isso, é no teto, é nas paredes, ou seja, nós sentimos que estamos sempre num universo paralelo, depois as paredes são cenários, né, tudo é cenários, vês câmaras em todo lado, portanto estás sempre um bocadinho condicionado, mas aquilo retira-te muito pelo menos a mim retirou da percepção do mundo real, ou seja, tu ficas literalmente alienado. Então vives uma experiência muito, muito específica, que passada cá para fora, aquilo passam obviamente como uma novela, né? Com excertos, mas estás ali um dia inteiro e para mim, para já foi uma experiência fixe para eu me distanciar de mim mesmo e me ver num espectro diferente daquilo que eu estava habituado, como é óbvio. E estás constantemente em adrenalina, mas depois estás constantemente em aborrecimento, porque não se passa assim grande coisa, né? Que depois passam 2 ou 3 minutos cada dia, estás ali 24 horas. Sei lá, a privação de sono, a forma como tu reages às coisas com uma privação de sono gigante, não podes treinar, ou podes, mas tens material limitado. É mesmo a comida. A comida, sim. Por acaso, no nosso tempo, não era assim como hoje em dia. Embora tivéssemos comida racionalizada, nunca faltava como hoje, ou como tens um orçamento, naquela altura não havia isso. Ok, podes ir buscar X coisas, e acabava quase sempre. À quinta-feira ou sexta já era limitado, mas não era como é hoje. Mas mesmo assim, sim, não podes controlar a tua comida, não podes comer à vontade, tens que... Ok, são 17 pessoas aqui, tem que dar para todos. Mas é um bocadinho isso, é tirar-te um bocadinho da tua percepção de ti mesmo e pôr-te num espaço com pessoas que não conheces lado nenhum e que não sabes como é que reagem às tuas coisas ou ocupam o teu espaço. Nós dormíamos 3 numa cama, tipo, pessoas que não conheces. Tiveste quanto tempo lá? 2 meses e qualquer coisa. Ainda é bom.
Foi quase, imagina, o programa foi nesta altura do ano, por acaso. Até está a fazer agora 7 anos que eu fui expulso. É por esta altura do ano. E, foi quase o programa quase todo. E como é que é depois quando chegas cá fora, passado esse tempo? É estranho, imagina, quando fui expulso, né, para já a primeira reação foi eu cheguei ao estúdio e tinha muitas pessoas, mesmo muitas pessoas, com t-shirts com a minha cara. Foi uma cena. Muito, imagina, eu sou muito democrado, sou muito recatado, mesmo hoje em dia não saio muito assim para locais, sabe, mesmo para jantar fora, tudo é raro. Foi assim um bocado um choque de tipo abrirem as portas, não passava do que esperava, quando vejo pessoas tipo, com a minha t-shirt com a minha cara, o que é isto? E depois foi engraçado porque, sabe, foi as pessoas simplesmente, por acaso eu nunca tive haters, foi uma cena que eu acho que escapei bem. Que é as pessoas tipo, gostarem de ti, ou darem-te feedbacks positivos e elogiarem-te e darem-te tipo, um apoio por tu seres uma pessoa, basicamente. Não fiz nada extraordinário, não é? Tu não és sei lá, um filântropo que faz uma grande cena e de repente és idolatrado, não é? Tipo, estás ali só numa casa. E foi um choque fixe de, ok, muita gente sabe quem eu sou e curtem e dão-me um feedback positivo e se não levares para o lado da vaidade e levares para o lado de, ok, se calhar vou construir uma cena com isto. É engraçado. Imagina, eu moro numa cidade pequena, então, tipo, não estou a evitar grandes confusões e na altura foi um bocadinho, sabe, estar a almoçar no shopping, as pessoas me interromperem para tirar fotos, isso foi um bocado um choque ideológico daquilo que eu gosto de fazer, mas foi engraçado. E isso ainda acontece agora? Ou foi só mesmo naquela altura? Acontece um bocadinho, olha, aconteceu, ainda agora, sei lá, semana passada estava no quiosque, e, tipo, uma senhora fala, olha, a minha filha gosta muito de ti, mostra uma foto para lhe mandar a ela, e tipo, mas eu estou sempre descabelado, estou sempre vestido desportivo, e eu, ok, tranquilo, assim. Mas naqueles, sei lá, 2, 3 anos assim não houve um reality show novo. Na altura depois voltou o Big Brother mais tarde. Então, durante 2 ou 3 anos foi intenso nesse sentido. Agora, tipo, é calminho, as pessoas lembram-se e falam disso, mas não é uma... Felizmente, calma. Boa. Entretanto, então, saíste, construíste o teu negócio, cresceste muito nas redes, não é? Sim, sim. Lá está. O facto de ter participado, embora hoje em dia as pessoas não associem muito, felizmente, imagina, as pessoas já me reconhecem mais pela parte do trabalho. É um tipo um pau de dois bicos, porque imagina, eu sinto, só agora não sinto muito, mas sentia que os pares, claro, é fácil já ter visibilidade, é fácil construir isso. E ao mesmo tempo no público também era um bocadinho de um lado. As pessoas que seguiram o programa até confiavam porque me conheciam, outras ficavam um bocadinho com receio de género, participam num reality show, se calhar não confio para estas merdas. Tu sentes que essa cena do próprio há bocado disseste, o tipo de pessoa que entra nesse sim, mas programa, não era com tipo enfim, estereótipo, sim, não era com uma coisa negativa, imagina, geralmente era malta muito mais radical, sabe? Malta mais ousada, mais aventureira, tipo, eu sou zero aventureiro, sou completamente eu costumo dizer que sou muito aborrecido. E, por exemplo, era malta mais jovem, eu que ia à procura, sabe, queria ser apresentador de televisão, queria ser ator, queria ser, sabe, malta mais... Eu era um bocado, estava nos antípodas disso, imagina, sabe, quando dizia que tinha um mestrado, por exemplo, fiz um mestrado em informática médica, quando dizia isso nos casos, as pessoas diziam, que isso, sou chato, e naquela altura, tipo, as pessoas eram geralmente mais para a frentex, mais aventureiros do que o que eu sou. E era um bocadinho isso de desmistificar. Mas não diria que é um preconceito, mas tipo, é fácil bater. Não é? Tipo, é fácil de, ok, que parece naquilo, tipo, nada de interessante, nada de, como se fossem pessoas diferentes do que vemos hoje, tipo, do que vemos no dia a dia. E ao início sentia um bocadinho isso, felizmente eu acho que, imagina, com o tempo a passar e com apresentares trabalho e com apresentares determinado tipo de forma de estar perante as coisas, esbateu-se e hoje em dia já não associam. Mas é um bocadinho difícil porque de facto crias plateia, mas por outro é uma plateia que nem sempre, que são mais muitas vezes curiosos e não tanto potenciais compradores. Mas, sei lá, eu saí do programa, eu tinha 106 mil seguidores, posso dizer que durante muito tempo tive mais ou menos esse número, porque todos os dias eu perdia tipo 100 seguidores diariamente. Ou seja, foi quase uma reciclagem de seguidores. Tipo, eu perdia os curiosos, as pessoas queriam ver a minha vida, que eu não falava muito disso, e ia ganhando outros seguidores, consoante aquilo que eu ia produzindo. E hoje em dia estou quase nos 160 mil, ou seja, são pessoas novas e que chegaram após isso e não devido a isso. Então, tipo, claro que ao início é bom porque dá-te uma projeção, não é? Punha qualquer coisa, tinha muito feedback, muito engajamento, havia pessoas a ver, mas deu muito trabalho
não é reciclar, mas trocar os olhos com que as pessoas me viam. Não um ex-concorrente ou uma pessoa que apareceu durante tempo na televisão, mas um profissional Tu desta área. entraste com que segredo? Estive cego durante um mês. Foi desde Tiveste todo. cego durante um mês? Com este ano. Ok. Olha, eu vi literalmente o 11 de setembro, o segundo avião a destruir a torre. Eu estava tipo, assim com o olho tapado. Mas tipo problema de saúde ou... Não, foi num jogo de futebol, num treino de Ok. futebol. Tipo, levei com uma bolada e tipo, cortou uma córnea, tipo, fiquei com o olho todo vermelho. Fiquei mesmo sem visão. Uhum. E tive um mês de recuperação em que não sabiam se ia recuperar ou não. Felizmente, olha, até sou o único da minha família que não usa óculos hoje em dia, portanto recuperei totalmente. Mas tinha 11 anos, isso aconteceu e era esse. Ok, boa. Não era nada escabroso. Conta-nos um bocadinho sobre, então, o teu método de trabalho. Portanto, tu abordas muito esta questão de, lá está, da pizza e do chocolate, está tudo bem, e ao mesmo tempo de um corpo saudável e estético na mesma. Isto foi sempre o que tu praticaste na tua vida também? Nem sempre, eu quando comecei, aliás, já passei os polos opostos do extremismo totalmente dedicado às coisas que deviam ser só mesmo fitness, tinha que ser mesmo saudável, até o índice glicémico dos alimentos eu geria, batata não, tem que ser batata doce, fazia isso, ou seja, foi um extremo gigante ao início. Depois, quando comecei a aprender, isto, em 2015, 2016, sobre a dieta flexível, passei para o extremo oposto, então, tipo, ok, o que importa é calorias, tipo, comia às baldas. Entretanto, fui aperfeiçoando isso e gerindo para mim próprio. Hoje em dia, a forma como eu comunico tem a ver com o público que eu sei para quem estou a falar. Ou seja, eu sei que se estivesse a falar para atletas, sei que se estivesse a falar para pessoas que, sabe, cujo mínimo detalhe no corpo, a definição muscular, a qualidade muscular, a intensidade muscular fosse uma coisa prioritária, se calhar não comunicava essa faceta da alimentação e da abordagem ao fitness. Neste caso, eu faço porque comunico maioritariamente para pessoas, sabe, essencialmente mulheres, entre os 30 aos 50 anos, mais ou menos, ou seja, com uma vida normal, dia a dia, família, trabalho, sabe, o cuidado próprio, o cuidado dos filhos, o cuidado. As pessoas não estão exatamente para fazer uma coisa como fazem os atletas, não vão pequeno almoço, papas de aveia com claras de ovo todos os dias, as pessoas não estão para isso. Então a ideia é mostrar, puxar esse público, puxar essas pessoas para um estilo de vida mais equilibrado, sem as assustar com uma disrupção daquilo que elas já fazem, né? Do género, não podes comer mais chocolate, não podes comer mais pizza, não podes, tens que deixar de comer fora com a tua família, com os teus amigos, é suavizar a entrada dessas pessoas no mundo fitness. E que de facto é possível se tu tens uma vida completamente desregulada, desequilibrada do ponto de vista da abordagem à alimentação, à atividade física. Se tu disseres às pessoas que não é que é fácil, mas que é simples e consegues manter esse hábito, só tens que moldar um bocadinho aquilo que é, obviamente, as quantidades e o acesso a um equilíbrio no geral, essas pessoas, calhar, estão mais receptivas, ok, vou experimentar, vou fazer. Depois até percebem que não é assim tão, sei lá, complicado, não é um bicho de sete cabeças. E a ideia é dizer-lhes, ok, não é preciso uma diferença, uma mudança radical, é só adaptar algumas coisas. E a ideia é comunicar isso para essas pessoas e trazê-las para o fitness, porque é muito comum o chavão de não tenho tempo para dietas, não tenho tempo para treinar, não tenho... Uma semana tem 168 horas, tipo, se fizeres 1 hora e meia de exercício, se pegares na pizza que já comes, mas enquadrar num contexto mais saudável, comes o teu pãozinho e tal, mas contextualizado, se calhar é mais fácil trazê-las. E a ideia é sempre essa na comunicação. O que é que tu sentes que passar por esses extremos, ou seja, o que é que não te fez feliz, por exemplo, essa fase onde tinha que ser batata doce por causa da carga glicémica e não sei o quê, tipo, porque é que quiseste sair daí? Olha, para já, porque, imagina, como eu te disse há bocadinho, comecei com 59 quilos e a minha cena era, tipo, ganhar peso rápido. Então, imagina, literalmente eu ia 2 vezes ao shopping por semana, tipo, comer ao chimarrão, tipo, para trazer os pratos mais cheios, as francesinhas, que era tipo 4 euros por cheio de batatas, não sei. Então foi esse extremo de tem que ganhar peso. Depois, ok, fiquei um bocadinho em má forma, como é óbvio, ganhei peso, mas má forma. E troquei a abordagem para o outro extremo. Dizendo, ok, claramente o corpo não metaboliza as calorias da mesma forma. Vou ter que fazer uma coisa totalmente limpa e tal, e contava as mesmas calorias e fiquei na exatamente má forma que estava, só comendo de outra forma. Então a ideia foi, ok, se calhar preciso é de dosear aqui as coisas de forma que isto não seja encarado por mim próprio como uma fase, do género, agora estes meses vou fazer isto para atingir esse final objetivo. Não, ok, vou fazer isto num estilo de vida, então tem que ser equilibrado e sustentável. Então vou introduzir as nuances, uma base saudável, como é óbvio, mas permitindo-me usufruir normalmente. E foi por isso é que eu sigo este caminho já há 13 anos, praticamente.
Eu, tipo, hoje em dia não te digo que estou em dieta, é a minha vida, pronto, é o meu estilo de vida. Mas, ó Pedro, tu sentes que, imagina, se não tivesses passado por esses extremos, Yeah. digamos, tu achas que. Imagina o Pedro dessa altura, que tipo, lhe tinha sido apresentado exatamente aquilo que tu hoje apresentas. Tu achas que era possível teres chegado aqui se no início te tivessem dito isto? Ou seja, se não tivesses experienciado, estás a ver, o que é um extremo e o Bom. outro? Assim, imagina, eu fui testar nessas verdades também por aquilo que, embora a internet não fosse o que é hoje, né? Tu abres um feed e se calhar tens 30 pessoas da nossa área a dizer, a dar-te informações. Mas eu ia buscar essas informações já a alguns sítios. A questão é, eu sinto que se tivesse se calhar alguém na altura a guiar-me ou a dizer-me, olha, experimenta isto, vais fazer isto, porque isto é assim, isto é assim, isto é assim, vai estar estes resultados, vai estar estes resultados. Tinha-me poupado se calhar uns meses de tentativa e erro, que embora seja importante a médio prazo, a mim podiam ter feito desistir em certa altura, do género, então ganhar peso no estou torto, olha, mais vale ser como era. E também é um bocadinho isso que eu tento passar às pessoas, que é um investimento, mas se calhar vais poupar anos da tua vida em tentativas e erros quando eu te posso de facto ajudar nesse sentido. Claro que para mim foi enriquecedor, olha, sabe, durante muito tempo passava a fase de mostrava o chocolate, mostrava a pizza e estou em boa forma, ok, estás a ver, é possível fazer as duas coisas conviverem, mas se tivesse tido se calhar alguém a guiar na altura tinha poupado uns meses de e guiar-me e bem, porque eu também quando comecei no ginásio comecei com um PT, ao final de 6 meses desisti e fui treinar para a minha cave sozinho, porque não correu bem a coisa com ele. E, mas sim, do ponto de vista pessoal, enriqueceu-me e hoje em dia eu consigo se calhar empatizar melhor com a pessoa que está do outro lado, porque as pessoas, sei lá, ao final de 2, 3 semanas não veem os resultados que queriam. Olha, se calhar isto não funciona para mim. Então, calma, tipo, eu consigo perceber o que a pessoa está a sentir porque também já senti aquilo. Mas se tivesse tido uma guidance naquela altura, se calhar tinha poupado uns meses de. Ó, porque eu cheguei a gastar 200 euros em 2 meses em gainers e tudo. Pensei que eu tenho que ir a peso e tenho que meter nessas coisas tipo à toa. E se calhar se tivesse alguém a dizer, não, isso não adianta, fazes um gainer caseiro ou fazes um super hábito mais ligeiro com estes alimentos e tal, teria sido melhor. Mas aprendi, sim, aprendi na prática. Quais são assim as maiores dificuldades que tu sentes no teu público? Boa questão. Pá, imagina, mas diz isso em público quando já Já está em cliente, já contacto. cliente. Já cliente, ok. Pá, sei lá, as maiores dificuldades, as dificuldades mais relatadas têm a ver quase sempre com, tipo, com a preparação ou prevenção. Há muita cena ainda do tempo, ou se tive que sair, então tive que fazer isto, ou não consegui treinar, ou sei lá, as pessoas, regra geral, caem na situação do não conseguir fazer mais do que isto. Ou seja, quando é em situações de improviso ou não está totalmente planeado ou não é em casa, as pessoas caem muito no erro do remedeio quase sempre de forma errada. Sei lá, tu consegues comer fora, é difícil comer fora e comer bem, mas é possível em alguns casos. E as pessoas geralmente ok, já não dá e não, portanto vou fazer o drástico. Eu acho que é mais isso, porque regra geral, imagina, por isso é que a minha comunicação é mesmo assente ou é compatível com aquilo que eu faço. Eu sou mesmo muito flexível na hora, raramente faço aqueles ralhetes ou tipo uma dura nas pessoas, porque para já as pessoas chamaram-me exatamente por isso. Né? Então, tipo, não faz sentido eu ser contraditório, quase como uma estratégia de marketing, dizer, olha, eu sou assim, depois na prática não sou. E realmente eu acredito no médio prazo, porque imagina se tu chegas com declarado excesso de peso ao acompanhamento. 2, 3 semanas tiveste várias oscilações, seja porque não conseguiste prevenir, seja porque tiveste muitas festas, porque tiveste, sei lá, família em casa. Olha, isso acontece muito olha, estou fora e a minha família vem-me visitar e olha, foi. Eu acho que é muito mais proveitoso para mim, enquanto profissional que acompanha as pessoas e para as pessoas em si, serem compreendidas e perceber que ok, foi uma fase, se calhar até estamos aqui com uma retençãozita de líquidos e tal, uma resposta Que diferente. estratégias é que usas? Ok, vamos esperar um bocadinho. Olha, vais ver que na próxima semana como é que vai ser? Vai ser mais tranquilo? Ok, vais ver. Fazes, sei lá, se tu fizeres 70% do plano bem feito, ou dos planos bem feitos, não são os 30% que tu perdes, são 70% que tu fazes e que não fazias antes. Então tipo, estás sempre a progredir. Tipo, a progressão não é necessariamente sempre uma corrida, não é? Se tu des um passo hoje, amanhã parás, mas já depois des outra vez, continuas a progredir. E essa é sempre a ideia que eu tento passar, mesmo às pessoas que já estão no acompanhamento. E em termos de treino? Se há alguma dificuldade? As pessoas, é o não gostarem. As pessoas dizem, não gosto de treinar, não gosto de fazer exercício físico.
Quero ser magra, não quero emagrecer. Há uma analogia que eu faço muitas vezes, que as pessoas, algumas acham graça, outras ficam um bocado chocadas, que é, por exemplo, chegas à hora do teu treino, não te apetece ir. Mas é a mesma coisa quando tu, sabe, no inverno chegas à cama, deitas, já estás na posição mesmo perfeita e dá-te vontade de fazer xixi. Pá, tu não te apetece ir fazer xixi, mas para dormir tens que ir fazer o xixi, pá, tem que ser. E eu não gosto de pôr o treino como uma imposição do género do tem que ser, tens que fazer, tens que... Mas de facto é importante e tu consegues fazer 30 minutos, 2 sessões por semana. E para uma pessoa que é sedentária há anos, é uma mudança. E depois tu vais, não só, pronto, diretamente tens a libertação da serotonina e da dopamina que te vão fazer sentir realmente bem naquele momento, como a médio prazo tu vais ver resultados e vais associar o processo que tu seguiste aos resultados. Então se tu treinaste 2 vezes por semana, alimentaste maioritariamente bem e vês um reflexo dessas práticas, tu vais associar os bons momentos àquilo. Então tu já vais fazer de outra forma a seguir. E precisas de 3 semaninhas ou 4 para te habituares ao novo ritmo, mas se des esse espaço a ti próprio, tu vais, de facto, associar as coisas boas ao que tu fizeste. E é um bocadinho essa abordagem que eu tento sempre fazer, tipo, não impor, não dizer tem que ser, senão não vais conseguir. Mas experimenta. Tens 4 treinos definidos, faz 2. Tipo, não perdes 2, só mais 2. É sempre essa a perspectiva. Na próxima semana fazes 1. Pronto, não falhaste 3, somaste 1. E ao final de um tempo tu vais começar a encarreirar nesse sentido. E é sempre essa perspectiva que eu tento dar. Se não dá no ginásio, dá em casa. Se não tens um halter, tens uma garrafa de água para que se lixe, tens um sofá, tens sempre alguma coisa para fazer movimentos. E é sempre essa abordagem que eu tenho. Às vezes até com os filhos. Sim, sim. As mães, é bem engraçado. Na minha... eu fazem muitas referências, porque na época eu gravei os vídeos para todos os exercícios, não tenho os exercícios todos. E a minha cadela aparece sempre de cenário, ela está sempre, quando eu estou alta, aparece sempre. E eu disse, olha, porque dizem, quem me dera ter a vida da tua cadela, não sei o quê. Se tivesse uma cadela, dá para treinar com a cadela, tu vais ao colo, fazes uns agachamentos, até passas ali uns momentos fixos com o bicho. Não, dá sempre. O treino não é, para a maioria dos casos, não é com um foco fundamental na hipertrofia, é teres movimento, e que tens movimento, dás, sei lá, resistência articular, pôs o sangue circular, e também não há pelo gasto calórico, isso é mínimo, quase que se lixe nesse sentido. São outras coisas, é auto-otimização e qualquer coisa dá sempre para fazer alguma coisita. Boa. E tu, como é que é a tua rotina? Conta-nos. Eu sou muito aborrecido, é que eu estou a dizer, sou muito aborrecido. Imagina, trabalho literalmente 7 dias por semana há muito tempo, todos os dias. E, em frente ao computador, suponho, não é? Ao computador, sim. Não consigo trabalhar no telefone, completamente surreal, não tem espaço. Mas a minha rotina é quase sempre essa. És tu sozinho? Tens equipa? Tenho 2 pessoas neste momento, mas imagina, não lidam no contacto, no suporte diário com as pessoas, porque imagina, foi sempre a minha premissa e eu vou tentar manter ao máximo, por isso é que eu trabalho com vagas e tudo mais, vou tentar manter essa premissa para sempre. Tenho 2 pessoas a ajudar-me, sei lá, ajudam-me nos planos, ajudam-me na organização da base, acho que eu gosto de ter tudo registado, mesmo tendo a época, gosto de ter os meus dados todos, e ajudam-me, e isso tiram-me muita carga, mas mesmo assim não consigo desligar, tipo, todos os dias estou ao computador. Eu faço o meu horário e não falho com os meus horários, tipo, eu sou chefe de mim próprio, mas ralho comigo se não fizer. Faço amanhã, olha, a hora do almoço, como qualquer coisa, treino, depois almoço, depois volto para a tarde. À noite é igual, geralmente tento não ir muito trabalhar à noite, mas vou sempre um bocadinho. Quantas vezes treinas por semana? Assim, caminho todos os dias, faço sempre o meu cardio todos os dias, domingo a domingo, mas treino mesmo de ginásio é 5 vezes, 6, se der às vezes aquele extra de fim de semana, mas é que lá está, é tal necessidade fisiológica. Às vezes já não me apetece, né? Tipo, eu faço sempre a mesma coisa todos os dias. Treinar é uma seca, não é nada sexy, não, ou seja, aquilo é bigode que toca ao mesmo. Não é nada divertido. Imagina, quando treinas há 12 ou 13 anos, eu faço quase sempre os mesmos treinos, não dá para inventar a roda, tipo, os exercícios são aqueles. Ou seja, faço sempre a mesma coisa todos os dias, mas lá está, é a mesma coisa da necessidade fisiológica. É a hora do almoço, ok, tem que treinar. E contar calorias, sim ou não, então? Neste momento, para ti? Para mim, olha, neste momento eu não faço, por exemplo, eu não peso os meus alimentos por uma razão simples, é que também como quase sempre as mesmas coisas. Não, imagina, já conheço muito bem os alimentos, então eu consigo manter o meu intake calórico, os meus nutrientes, sem os pesar, mas, tipo, regras já, porque agora imagina, no próximo mês vou começar a minha preparação para o verão, então aí já vou contar, porque já tem que ser mais rigoroso, para não estar em fome, para estar sempre saciado, mas estar em déficit na mesma. Mas isto também começou há 6 meses, sempre contei tudo certinho, e isso também é uma coisa que incomoda as pessoas, isso também há um bocadinho de ter respondido isso, que é a pesagem dos alimentos, as pessoas ficam muito chateadas para o início ter que pesar, algumas, né?
E eu tento sempre desdramatizar um bocadinho, tipo, para já, imagina, ao almoço e ao jantar, que é mais importante que as pessoas pesem, mais que os nutrientes que as pessoas vão ingerir, é às vezes tu poderes flexibilizar, né? Que eu não consigo dizer a pessoa pode comer arroz ou batata se não pesarmos, porque 100 gramas não é diferente dos outros e tu não consegues, ou o olho é difícil de equiparar, porque o arroz é um grão, a batata é uma coisa diferente, né? Tu não consegues pelas porções fazer equivalente. Mas eu também tento flexibilizar isso ao longo do tempo. Eu digo às pessoas, ok, fazemos 2 ou 3 mesitos assim, e quando tu começares a conhecer todas as porções no prato, pronto, começamos a desligar um Há uma bocadinho. estratégia fixe que eu costumo usar que é as colheres. Imagina, a pessoa com as colheres de sopa da casa dela, não é? Que a partir das minhas vão ser diferentes das tuas. Tipo, tem 100 gramas de arroz, whatever. Tipo, vês mais ou menos quantas colheres é que dá. Só precisas pesar uma vez, depois já sabes. Sim. 10 gramas para cima, 10 gramas É para mais baixo. ou menos, sim. Vai dar ao mesmo. Sim, mas é sempre como é que tu fazes isso com batata? Depois com batata tem que É ser lixado, não é? mergulhão. É isso, depois a massa, depois a massa ocupa menos espaço. E vai ter que pesar alguma vez, porque imagina, quando dizem, um quarto do prato, não sei o que, não sei quantos. Tipo, os meus pratos, por exemplo, são gigantes, não cabem no micro-ondas. Os pratos da minha mãe são muito mais pequenos, então isso é bué relativo. Não, e é difícil, porque depois as pessoas perguntam, A carne olha... e o peixe também é mais difícil. Não é? Tipo, em vez disto, posso comer isto? Pá, podes, mas temos que fazer a transição. Tens de treinar o olhómetro mesmo, não é? Mas eu digo isso, vamos fazer isso. Ao final de um tempo, já começa, já variaste tanto, porque, sei lá, cada plano tem... Para o almoço e para o jantar, consegues fazer para aí 25 combinações diferentes. Eu não sou chato nisso. Tem que ser isto e isto, durante um tempo é isto. Não, tipo, eu dou as opções todas à pessoa logo. É isso. Depois, tipo, ao final de um tempo já passaste tantas opções, tanta variedade de coisas que, pronto, depois já podes Mas ligar. sentes que isso depois mantém-se uma resistência da pessoa? Depois a maior parte das pessoas, na minha experiência, é tipo, isto afinal, é tipo, a diferença é que em vez de teres o prato em cima da mesa, tens o prato em cima da balança em cima da mesa. Isso é o que eu digo. Está espetacular, não dá trabalho nenhum. Não, porque imagina, eu tento dizer isso ainda antes das pessoas comprarem esse serviço, para depois também não ser chato das pessoas. Eu não sabia que era assim, tipo, eu tento ser claro nisso. Para já eu digo isto, e é verdade, de poderes variar. Tu, para poderes variar, tens que saber as equivalências, ok. E depois pode ser temporário, se a pessoa depois não se adaptar, ao final do mês ou um mês e meio já conseguiste ver as pressões, e é isso, é tipo, as pessoas, eu acho que as pessoas imaginam pesar uma coisa, tipo, demora bem de tempo. Não, tens um prato, em vez de colocar na mesa, tens a balança, ligas a balança e colocas a seguir. E é exatamente igual, tiras as coisas para lá para cima e vês o peso. E é um bocadinho isso, mas eu acho que faz um bocadinho espécie, mas eu tento pôr a perspectiva de se fosse a minha mãe daquele lado. E eu sei que as dificuldades que a minha mãe teria, tento aplicar isso, porque, imagina, lá está, as pessoas são não tanto da faixa etária da minha mãe, mas com um estilo de vida parecido com a minha mãe. E se eu dissesse à minha mãe que tinha que pesar comida, eu sabia que ela ia, não tentei para isso, não dá, não tenho que tirar. E eu tentar incutir que não é assim tão moroso, tipo, é só pôr o prato em cima da balança. E que depois faz toda a diferença no processo. Mas há muito essa dúvida, tipo, depois não há resistência depois de explicar as coisas. Geralmente as pessoas são muito boa onda e é tranquilo. Mas ao início há sempre essa ideia, tem que pesar, mas isso não tem tempo e sei lá, é chato. Mas depois acaba por funcionar mais ou menos bem. Depois também há outras estratégias, que é tipo, tentares meter o máximo de coisas que seja possível quantificar. Olha, imagina, uma cena que eu costumo usar muito para entrar nessas pessoas que são meio resistentes, é tipo, os wraps. A maior parte das pessoas adora wraps. Então, tipo, ok, eu digo-lhe é um wrap com não sei o quê, eu já sei que vai ser aquilo. Então, tipo, ela não precisa de contabilizar. Eu também digo isso na venda, por exemplo, as refeições intermédias, tens pequeno almoço, meio da manhã e lanche, por exemplo. Embora porque a época está definida de base com isso, tem que pôr, por exemplo, a pesagem do pão e não sei o quê, é mais fácil de ser por unidade. Se eu disser um iogurte, 2 fatias de pão de forma, uma fatia de queijo, uma fatia de fiambre, não tens de pesar isso, já fica... Normalmente pronto falhar. Uma peça de fruta, um ovo, coisa assim, não precisas de as pesar, e que é essencialmente importante nas refeições grandes, porque tens uma panóplia gigante de ferramentas, né? Arroz, massa, batata. Se queres fazer as equivalências, é quase impossível trabalhar com isso se não pesares as coisas. Mas nas refeições intermédias é mais tranquilo, tens mais coisas unitárias. E em termos de suplementação, o que é que tu usas e depois o que é que tu também costumas recomendar? Ora bem, eu trabalho com a Prozis há quase 7 anos. Eu digo sempre que não sei como é que eles não me mandam. Nem imagino, obviamente não sou. Por exemplo, eu não tomo nenhum suplemento há muito tempo mesmo. Às vezes eu gastaste o estoque todo com o Gainer na altura? Foi. Acabou. Não, ainda tomei durante muito tempo, sei lá, a creatina, o whey tomava por um bocadinho não era desconhecimento, mas era aquela questão de janela anabólica que vai treinar, tem que tomar whey.
Mas imagina, não tomo porque não sinto falta, embora haja alguns que sejam difíceis de ir buscar a alimentação. Eu, com os clientes, faço algumas sugestões específicas, mas muito minuciosas. Imagina, sei lá, a regra já, por exemplo, a creatina, que de facto é quase impossível, quase impossível, não, é impossível, ninguém come 1,5 kg de carne por dia. Sei lá, a creatina deixa muito essa sugestão, até porque, imagina, na altura em que eu estava a fazer um mestrado, abordávamos um bocadinho os estudos que havia na altura da creatina por causa do impacto na prevenção de doenças degenerativas. Então também associo um bocadinho essa perspectiva de a creatina não é só para tu ficares inchado e te levantares peso, não tem impacto cognitivo, no foco, na atenção, na hidratação muscular, na capacidade de retenção de glicose e não sei o quê. Passo isso às pessoas. O ômega 3, até porque eu diria que 70% das mulheres que chegam ao acompanhamento têm lipedema, por exemplo, ou problemas de circulação, ou retenção de líquidos excessiva, então o ômega 3 de facto também é um anti-inflamatório, então ok, é difícil de ir buscar ao peixe, esse também recomendo. E nesta altura do ano a vitamina D3 realmente é uma coisa que eu recomendo porque quase ninguém anda, não há sol, né? Então quase ninguém anda cá fora nesta altura, mas são muito restritivos. Imagina quando me falam, sabe, fat burners, sabe, estimulantes, tipo, quase todos, eu sou um abomino, qualquer dia após eles mandam-me à vida, mas é isso, são muito E seletivos. porquê que creatina tu não tomas? Imagina, eu tomei durante muito tempo, mas a mim acabavam por gerar pressão, porque eu esquecia muitas vezes, depois ficava irritado, tinha esquecido, tenho que tomar sempre na mesma hora, mas depois já não tomava a proteína, então começava-me a esquecer mais vezes, olha, quando acabar isto não tomo mais. E assim, tipo, desanuvia a minha cabeça. Porque, lá está, embora seja uma coisa que tem de facto resultados comprovados e que não tem malefícios nenhuns e tem benefícios sempre, eu acabo por considerar que tem 95% de bons hábitos. Vá. Ok, eu devo estar safo para tudo, por isso está-se bem. Mas lá está, mesmo para as pessoas eu não digo, olha, devias tomar isto ou devias tomar aquilo. Não. Tipo, deixa a sugestão, está lá a sugestão. Mas lá está, também demasiada too much information numa fase inicial. Né? Tipo, pronto, para já regulamos o treino, regulamos a alimentação, regulamos a autoaceitação. Que eu também, imagina, eu acabo por trabalhar os dias todos, porque o acompanhamento eu tento ir muito mais além daquilo que é o aspecto técnico da coisa, de seguir os parâmetros. Imagina, eu tento estar muito disponível realmente para tirar um bocadinho a pressão das pessoas, para as pessoas perceberem que é uma coisa, tipo, é normal não correr sempre bem, é normal, tipo, ninguém fazer, sei lá, ninguém faz 100% perfeito, ou é raro. Então tento estar presente para relativizar sempre isso. Sempre que houver um dia menos bom, tipo, ok, está-se bem. Tipo, vamos ver a avaliação, foi uma semana tumultuosa, vamos desdramatizar. Então, imagina, vou muito pela abordagem também humana, porque são os planos que estão ou que te trazem resultados, é a forma como tu consegues fazê-los ou lidar com eles que te fazem permanecer a médio prazo. Então, tipo, eu tento mais estar presente nessa parte. E se eu depois disser também, olha, toma também suplementos, olha, não te esqueças das 8 horas de sono, olha, não te esqueças. Então basta simplificar. Okay, isto é a abordagem, se tu te sentes bem com isto, fazemos isto. Ok, olha, eu gostava mais de acrescentar isto, eu gostava de fazer um exercício. Ok, alteramos. Ainda hoje recebi uma mensagem e até terei um print para depois partilhar, para ser um exemplo. Que era uma rapariga a dizer que ao início estava com receio primeiro de avançar e depois de pedir muitas alterações. E que, sei lá, numas semanas ou nos meses já pediu tanta coisa e foi sempre tipo, no próprio dia já alterei. Imagina, tipo, não tento explicar muito, ou explico, mas não resisto à mudança do género. Olha, sei esta opção assim não gosto muito, tens as outras. Tipo, não digo isso, ok, tiramos esta opção, temos outra. O exercício não dá, sei lá, não dá pica, ou é desconfortável de certa forma. Ok, mas estavas a fazer exatamente, pronto, não interessa. Tipo, vamos trocar. Tipo, tentar sempre a ir de acordo com o conforto e com aquilo que motiva a pessoa e não só forçar aquilo que é técnico, tu sabes que é rigoroso. Porque lá está, as pessoas chegam de um estilo de vida diferente, não são como nós que será agarramos a coisa de eu sei o que tem que ser feito, vou fazer. As pessoas têm outras prioridades e isto acaba por entrar um bocadinho a meio, então tento ser soft nessa introdução. É, porque na realidade o que é perfeito, não é? Tipo, Sim. eu acho que o perfeito é muito. E cada vez mais, tipo. Eu acho que há mesmo dois extremos, que é tipo a pessoa que ou não faz mesmo nada, ou a pessoa que quer mesmo fazer tudo e acaba por não fazer nada precisamente porque não entende que, tipo, se hoje só dá para beber água, isto é perfeito hoje. Tipo, não dava para mais, então está incrível. Tipo, Eu digo, isso também é uma coisa que eu digo muitas vezes tem a ver com o que é o dar 100%. Imagina,
Sei lá, hoje não dei, ou não dei os 100%. Não, deste os 100% porque tinhas Então, dois para dar. yeah. E os dois podem ser diferentes da manhã, mas sempre que tu fizeste o teu melhor debaixo das circunstâncias em que estás, ok, está certo. Yeah. Isso é a ideia de tu sentires que não deste tudo, até entras quase numa espiral de autossabotagem. Olha, não consegui dar, então para mim amanhã que se lixe, já não vale a pena. Então se tu aprendes a relativizar isso, dizes, ok, não foi igual a ontem, mas foi o que eu podia dar hoje. Amanhã voltamos outra vez pronto, com esse pensamento. Olha, e assim, tipo, objetivos competitivos, alguma vez pensaste nisso? Acho que vou-me a passar pela cabeça, mas olha, para já tem que ter uma. Imagina, eu admiro a malta que consegue competir pelo. Não é que eu não seja focado, mas é que tu tens que literalmente ir ao hiper mega pormenor enraizado. Não teria. Pá, não teria estofo para isso. Não E teria nunca estofo. trabalhaste com atletas também, sempre Não, pessoas comuns. sim, sempre foi o foco. Imagina, lá está, eu fiz a minha primeira abordagem ao acompanhamento online foi em 2019 e na altura a minha ideia já era mesmo essa, tipo, chegar à pessoa comum. Tipo, portanto, chegar às pessoas normais. Vá. Depois já aquela fase, imagina, em termos financeiros, se tu acompanhas um atleta, se calhar até te compensa, porque imagina, tens 5 ou 6 atletas que pagam tipo 30 acompanhamentos a pessoas normais. Mas a ideia sempre foi mesmo essa. Olha, até, imagina, nesse sentido, eu posso dizer, imagina que os preços que eu fazia para 3 meses em 2020, eu agora faço tipo 9 euros mais caro, só, tipo, em 5 anos de inflação, tipo, Yeah. mantive quase igual. Porque a ideia é mais do que, sei lá, conseguir chegar ao maior número de pessoas enquanto mensageiro quase do fitness, é conseguir ajudar tipo, todas as pessoas ao máximo, de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todas as abordagens, vegan, não vegan, vegetariana, carnívoro, sei lá, tudo o que seja pessoas do dia a dia perceberem que o fitness é aquilo que tu disseste no início. O fitness não é o buscar a perfeição, aquele corpo escultural e ser um mega atleta. O fitness é uma forma de tu teres sei lá, um dia a dia mais mexido, mais divertido, mais leve, não teres qualidade de vida limitada por alguma condição física que te chegaste ou mental, tipo, teres essa abertura. E por isso é que eu abro sempre para o público no geral e é sempre o foco. Olha, Pedro, e como é que tu vês o fitness no futuro? Porque há cada vez mais ginásios e a taxa de atividade não muda há não sei quantos anos. Tipo, eu não entendo isto. Opá, imagina, eu acho que a parte boa do fitness estar a crescer é que pelo menos ouve-se mais falar disso. Mas depois, mas está a crescer onde? Em que É isso. sentido? Eu acho que está a crescer do nosso lado, imagina, dos profissionais e dos influenciadores, que não são profissionais, mas que também, tipo, muitas vezes Tiram pessoas do sofá. pronto, fazem É a incrível. divulgação da mensagem. Mas eu acho que, imagina, infelizmente, de um certo ponto de vista, está-se cada vez mais a olhar para o fitness como um negócio lucrativo. Porque tu sabes que a obesidade é a epidemia do século XXI, sabes que os problemas cardiorrespiratórios, cardiovasculares, sei lá, metabólicos, diabetes e tudo, problemas de colesterol, ataques cardíacos, tudo o que seja problemas, tu consegues correlacionar com a melhoria através da atividade física, está a levar as pessoas, ou as empresas, ou a malta, muitas vezes, do fitness, a tentar capitalizar isso para o negócio. Ou seja, não é o objetivo, muitas vezes, e mesmo do ponto de vista, sabe, do que é governo e do que é tudo mais. Não há um real interesse, eu acho, em tentar ajudar as pessoas, em tentar mudar os hábitos. Há um interesse em capitalizar os problemas sociais associados aos problemas de saúde, né? Com o fitness, que é verdade, mas o foco é fazer negócio com isso e não tanto passar os hábitos. Por isso é que eu acho que fala-se cada vez mais, há cada vez mais espaço, há cada vez mais negócios, mas não há uma ajuda ou uma intenção clara de ajudar as pessoas. Então, muitas vezes as pessoas até experimentam, entram e saem porque não se identificam, entram e saem porque não foi adaptado para elas, entram e saem porque, sabe, tu entras num ginásio, não tem as condições para toda a gente, sabe, há pessoas que chegam, no Fitness Hub de São João onde eu trabalhei, nem sequer, imagina se fosses uma pessoa de cadeira de rodas, nem conseguias ir para o segundo piso, não há essa condição. Se fores quanto é que tu medes agora? 1,66. Então consegues. Portanto, imagina, mulheres com 1,50 m não conseguem usar as máquinas porque as máquinas são gigantes. Sabe, uma máquina estraga-se, um halter parte, são 3 semanas para repor aquilo. Sabe, não há uma. Sabe, porque é caro, não há uma forma, acho que não há uma intenção clara ou objetiva de ajudar as pessoas, há uma forma de capitalizar os problemas que são cada vez mais vigentes,
sabe, mesmo na indústria alimentar tu vês isso, né? Aparecem milhões de iogurtes proteicos, mas não é se não se desmotiva, mas não se ensina de facto, ou não se educa alimentarmente. É cada vez mais fácil obter o chocolate do Dubai, é uma cena tipo extraordinária, o McDonald's está em todo lado. Acho que é uma forma só de capitalizar aquilo que são os problemas para o negócio e não para ajudar realmente as E pessoas. como é que podemos caminhar no sentido contrário? Acho que vai ser difícil, porque imagina é que isto é um bocadinho dramático, mas é um bocadinho como a farmacêutica, não é? Sei lá, tu sabes que, ou pelo menos são dados da Liga Portuguesa contra o Cancro, tu sabes taxativa e cientificamente que 70 a 80% dos cancros registados em Portugal seriam prevenidos diretamente com a melhoria do teu estilo de vida, dos teus hábitos. Ou seja, tu tens no fundo a cura, mas não se vende isso, ou vende-se a busca por uma vacina milagrosa. Eu acho que é muito, são interesses muito, muito grandes e que não é fácil de combater se cada um fizer a sua parte. Olha, por isso é que eu tento desdramatizar o fitness, tento fazer esta parte que às vezes também recebo algum hate por causa disso. Porque, sei lá, se tu disseres que é ok comer um chocolate, parece que estás a obrigar a pessoa só a comer chocolate, né? E não a contextualizar isso no restante. Sim, mas hoje em dia há Sim. as virgens ofendidas de tudo e mais alguma coisa. Porque imagina, tem um vídeo que por acaso aquilo até tem agora, sabe, pá, 600 e tal mil views. Porque, imagina, a minha cena foi ir ao supermercado e mostrar três doces que são tranquilos de incorporar enquanto perdes peso. E parece que eu estava a dizer que tens de comer aquilo para perder peso. E não do tipo, até podes comer isto. Yeah. E pronto, eu acho que isso pode ser um caminho, tu desdramatizares o fitness, não tornares a cena do força, foco e fé, ou disciplina, não sei o que, incutem, eu acho que indiretamente ou inconscientemente incutem as pessoas a uma cena de cara, isto é uma terapia de choque, não estou para aí virar. E se tu levas isso com mais leveza, se calhar consegues influenciar mais pessoas a aderir e de facto a ter alguns cuidados. Mas enquanto tiveres grandes cadeias a fazer campanhas, ao contrário, vai ser sempre difícil. Yeah. Sou um bocadinho, não é derrotista, né? Mas Pessimista. Pessimista. olha que eu até nem sou. Mas isto se calhar é a parte racional. Tá a ver? Tipo, acho que há muitos interesses, não? Isso é óbvio. Mas nós somos muitos, felizmente somos cada vez mais, pelo menos a tentar fazer essa passagem de mensagem. Isto é uma mensagem Sim. aqui. E pode ser que cheguemos a mais gente. Sim, no fundo é essa a missão e lá está. Mas mais do que. Eu acho que mais do que a parte técnica, tipo, eu acredito mesmo que o mundo era fitness sem técnicos de exercício físico e sem nutricionistas. Porque vai muito, lá está, da forma como a pessoa encara a cena. Que é Sim. tipo, é o meio para atingir um fim. Ainda não percebeu que o meio é o fim em si mesmo. É. Ou seja, vive só normal, não tens que comer tipo 3 planetas de comida, não é? E também Sim. não tens que nunca comer, lá está, os extremos. Mas as pessoas são assim um bocadinho em tudo. Eu acho que cada vez mais se cai nisso. Sim. Tipo, 8 ou 80, mesmo com a cena de trabalho, é tipo o workaholic ou os procrastinadores natos, não fazem nada. Então, tipo, está-se aqui a viver assim uma cena muito estranha. Sim, imagina, também isso é uma construção de muitas coisas, né? Também socialmente passamos, sabe, provavelmente também tens pais a dizer que cresceram a ter que dividir mas eu cresci a ouvir isso. Né? Portanto, era uma sardinha para três, velho. Yeah. Então imagina, à medida que as coisas foram se tornando mais acessíveis, acabou-se por, até em termos de hábitos alimentares, sabe, de destruir um bocadinho. E sabe, tu misturando aqui um bocadinho a vertente técnica, por exemplo, tu sabes que isto também é científico, imagina, se tu fores obesa ou se fores ou tivesse excesso de peso durante a tua adolescência, tu crias adipócitos que nunca mais vão desaparecer, mesmo que tu faças uma perda de peso. Ou seja, tu acabas por ter sempre, ao longo da tua vida, necessidades fisiológicas que extrapolam aquilo do que é racional, do género, ok, eu sei que não posso comer isto em excesso, sei que não posso comer aquilo, mas tu fisiologicamente tu tens ali uma força sempre a impelir-te para aquilo. E se tu conseguir, e se calhar por isso até que o boom dos nutricionistas e dos PTs nesta altura, é que tu conseguiste caminhar ao lado dessas pessoas para que elas consigam ter na mesma, ou se possam, entre aspas, ceder às necessidades fisiológicas sem perder um rumo. E por isso é que se calhar tens esta parte da dieta flexível tão enraizada que é tu conseguires dar à pessoa aquilo que ela quer sem a obrigar a vir para o que ela precisa. Tipo, isso não é equilíbrio. Porque eu acho que se toda a gente conseguisse, não é conseguisse, se tivesse a facilidade de
ok, vou estar em boa forma, vou estar saudável, toda a gente escolhia estar, não é? Então, pronto, às vezes também é difícil equilibrar isso. Mas depois também tem muito a ver com o quanto tu estás disposto a conhecer-te e a aceitar-te. Porque imagina, a maior parte das pessoas gasta mais energia a tentar lutar contra um pintelho que ela tem, que tipo não faz diferença nenhuma, sabes? Do que simplesmente aceitar a porra do pintelho e tipo lidar com aquilo e arranjar estratégias para aquilo. Exemplo. Epá, eu sou aquela pessoa, muito ao contrário se calhar da maioria das mulheres, que tipo, eu preciso de acabar de comer e sentir-me muito cheia, Pedro. Muito. Tipo, eu adoro sentir-me mesmo tipo, caraças, comi. Ok, tipo, não posso ficar a pensar em comida. Porque se eu ficar a pensar em comida vai dar a geneira. Eu passei por um período muito conturbado com problemas alimentares, distúrbios alimentares, e tipo, enquanto eu tive na cena de eu estava a olhar para os outros, ou seja, não, porque tenho que comer pouco, não, porque tenho que comer pouco, não, porque tenho que comer pouco. E estava tipo, sempre a gastar energia naquele mindset do porque os outros comem pouco, eu tenho que comer pouco, eu tenho que comer pouco, eu tenho que me disciplinar, eu tenho que ser não sei o quê, eu é que sou fraca, eu é que não sei o quê, eu é que não sei quantos. E nunca conseguia sair dali. Porquê? Porque eu acabava de comer e ficava sempre, caraças, ainda cabia mais qualquer coisa. Porque passado meia hora eu ia virar tudo o que havia à frente. Até ao dia em que tipo, ok, género, lida com a tua cena, meu. Tipo, tu precisas de comer muito. Ok, como é que tu vais transformar esta tua característica não abdicando daquilo que é o teu objetivo e daquilo que tu queres para ti, como tu te queres sentir e como tu te queres ver ao espelho. Então eu fui arranjar estratégias para conseguir comer muito sem comer muitas calorias. Tipo, ou seja, lida com as tuas merdas, meu. Tipo, Isso, mas lá está, tu tens sabe, tens essa noção e esse pensamento já em ti, né? Se tu conseguires passar os pensamentos, né? Pensa assim, as pessoas conseguiam. Mas isso também é um conteúdo que ficou muito frequente nas redes sociais, também é vítima de muito hate, né? Quando tu dizes, sei lá, em vez de uma banana, podes comer 300 gramas de morangos, por exemplo. Isso parece quase cair no ridículo, mas não é. É isso que tu estás a dizer. É tu continuares a permitir à pessoa que coma muito, para ter essa satisfação, não é? Como estavas a dizer, mas ao mesmo tempo tens porque no fim de contas o teu peso é controlado pelo lado energético, não há volta a dar. Então se tu conseguires dar muita comida à pessoa, ou pelo menos passar essas estratégias à pessoa, tu consegues comer a mesma ou até mais quantidade de comida, em gramas, em peso, em volume, exatamente. por menos calorias. Consegues comer mais por menos calorias. E isso até torna-se frequente hoje em dia nas redes sociais, né? Embora seja vítima de escárnio, é de facto encontrar essas estratégias. Mas isto para dizer o quê? Pronto, é difícil tu mudares o mindset quando as pessoas, imagina, nós enquanto seres humanos, provavelmente a maior parte das coisas que procuramos é para validar aquilo que nós já sentimos previamente. Então tu acreditas muito mais se disserem uma coisa em que tu já desconfias, não é? Por exemplo, sei lá, eu não consigo, olha, o meu metabolismo é lento, não dá. Se vier alguém que diz isso, tu vais acreditar automaticamente porque já pensa. Então é uma forma de tu não te sabotares, mas de te conformares com o pensamento rotista que tu já tinhas. E se eu vier de fora e disser, não, mas há estudos que entre os 20 e 60 o teu metabolismo está igual. Tu tentas a ser mais resistente a isso, tens que encontrar estratégias. Porque já não acreditas previamente nisso. Então é muito difícil tu incutires um mindset sem a pessoa passar por isso. Por isso, se tu consegues trazer as pessoas para a filosofia e fazê-las passar por isso, para elas poderem ver as respostas nelas próprias, elas vão acreditar muito mais rápido do que se tu disseste. Parece fácil. Parece fácil, mas não foi é? uma coisa que me ensinaram há uns anos. Como é que era a frase? Era tipo, as pessoas, tipo, em vez de dizer as coisas às pessoas, faz perguntas, porque as pessoas acreditam muito mais naquilo que, sabe, que respondem ou que dizem elas próprias do que aquilo que tu lhes tentas incutir. Se elas descobrirem as respostas sozinhas ou... E até porque tu nunca vês o mundo como ele é, tu vês o mundo como tu és. É isso. Portanto, às vezes nós até achamos que a pessoa, tipo, aí toda a gente pensa como eu. Não. E depois tu estás a dar a resposta à pessoa e a pessoa fica tipo, não, mas não era isso. E tu, como não? É como, tipo, é aquela como cena não? do 9 e do 6, né? Se eu tiver aqui um 9 em frente, tu vês um 6, eu vejo um 9. Exato. É lixado. Tudo que seja mentalidade e forma de pensar e forma de dar respostas. Faz isto que vais obter aquilo. Se a pessoa não fizer o caminho, tipo, não vai acreditar em ti. Tem que fazer o caminho. E é esse também muito o nosso trabalho. Completamente.
Pedro, muito bom. Estás pronto para uma segunda parte aqui do nosso episódio? Eu estou curioso. Estás? Exato, é exatamente aí. Sabes que eu não sou espontâneo, não é? Portanto, Mas eu sou! ok, Super! Mas isto não é nada espontâneo porque já está, isto acontece. não é tipo Tu não fazer sabes. mímica nem nada. Não, ok. Ei, isso era grande. Não é que eu sou péssimo nisso. Por isso. Isso era muito boa ideia. Fica registado. É, se fizeres, depois Mas não. queres lá. Então, isto é o jogo dos nomes. Tu vais ter que tirar 4 papéis onde vais encontrar 4 nomes de 4 personalidades. Ok. O objetivo é de seres a pessoa mais bem-sucedida e realizada possível e se tivesses que escolher destas pessoas um para teu PT, um para teu nutricionista, um para teu terapeuta e um para teu melhor amigo, quem Ok. e porquê? Depois vais recordar isso, não é? Porque eu vou me esquecer. Yes. É vou tirar lá para baixo. Podes ter organizado isto para me tramar. Tiro já aos 4. Tira os 4. É, também vou tirar estes 3 assim. Sim, tipo, dica estratégia, de género, ver primeiro os 4 e Vou pôr depois tipo aqui uma cena polémica em cima. vês quem é que pode ser melhor para quem. Posso ver já? Ou... Sim, sim, É, não... sim. Ok. Vamos ver se conheces todos. Esperemos que sim. Ok. Conheces? Sim, Ok. sim, Nadal. Não sei se é Rafael preciso Nadal, outra coisa. exatamente. Não, só saber. Pelo bíceps esquerdo dele, para já esse estar à frente da sua. José Castelo Branco. Ok, é parecido. Terapeuta não vai ser, de certeza. Foi tipo Eram sessões de terapia engraçadas, provavelmente. Diogo Pissarro. Ok. Só homens, será? Olha, Manela Moraguete. Ok, boa. Ok, como é que era? Era PT, Então, PT, nutricionista? nutricionista, melhor amigo e terapeuta. Não é que não há ninguém do desporto. Nem da... Ah, o Nadal. Pois, sim, certo. E Ok, o Castelo pois. Branco andar em cima daqueles saltos, se calhar nunca andaste, mas E- é aquilo. Não é fácil. É exatamente. E ele trabalhava com prosas, por isso pode ser perceba um Sim, bocadinho. é verdade. Ora bem, terapeuta, olha, se calhar escolhi a Manuela Moraguetes. Porquê? Olha, para já, claramente, quer dizer, o José Castelo Branco também não é novo, mas pronto, para já é a única mulher, então, sabe, se calhar partilhava de um ponto de vista do mundo diferente do meu, ou não é diferente, mas de outra perspectiva do meu, e poderia ser interessante, claro, é uma pessoa muito experiente, com Ok. muita história de vida, né? E é sempre interessante, sabe, teres... E eu estou a pensar em terapia enquanto terapia, tipo, Sim, terapia. psicólogo, Sim, assim, sim, ok, sim, boa. sim, sim. Porque, imagina, não é da área, mas de certeza que já entrevistou alguém da área, ou de certeza que tem pelo menos em bagagem, em história de vida, vai-se compatibilizar por ser muito das coisas que eu partilhar. Por isso escolhi a Manuela Moraguetes para terapeuta. Que é espetáculo. Pronto, o Nadal tem que ser o PT, não é? Outro nutricionista. Claro, melhor amigo, não é? Nutricionista, melhor amigo. Ok. Este tem que ser o PT. Ok. Para o meu lado esquerdo é mais fraco que o direito, pode ser que ele me ensine a Já desenvolver um aderiste à bíceps. moda do paddle? Não, não sei, podemos fazer bullying, vamos. Hã? É melhor não fazer bullying. Não é Por fixe, é mim, muito fixe. já dissemos as neiras, já É. vamos dizer. Não, gente, tudo o que seja atividade física eu acho fixe. Eu provavelmente não faria, mas também não tem jeito nenhum para isso. E eu acho aquilo bem confuso. Aquilo é tudo, tem bué de sítios nunca para, né? E depois é tu bué de podes estranho. mandar a bola para fora, mas se o gajo chegar lá, não conta na Aquilo para mesma, mim é né? muito estranho. Mas eu já experimentei ténis normal e isso foi péssimo, por isso eu deduzo. Mas nos ténis de mesa não era mau, por isso. Aí a ténis de mesa eu jogava bué no secundário. É isso, também é desse tempo. Cheguei a uma final de torneio de escolas, isso é. Tempos áureos. Perdeu-se um talento aqui. Não, mas depois no ténis, não sei se é da raquete, aquela rede, é fácil controlar. Eu estava devagarinho e Eu acho que o difícil, pelo menos para mim, eu também já experimentei ténis e também não fui lá muito bem sucedida. É difícil. Porque o difícil é que são movimentos muito largos, tens que soltar muito o ombro. É tipo, eu pelo menos para mim é tipo, eu gosto, estás a ver? Eu tipo, é aqui pequenino e a bola, tuc. Não, é difícil. E Yeah. o paddle deve ser um híbrido e depois não sai a bola, não é? Olha, paddle para mim foi assim uma pessoa do género de mim que é tipo, ei, isto são bué de regras, olha,
Não há regras que se lixe, batem de todo lado e siga. Se bater duas E vezes no chão, inventaram já aquilo. foste. Pronto, tipo, para mim o pádel é isto. E é confuso. E tem muitas pessoas. Yeah. Tipo, tens uma pessoa ao teu lado. Como é que tu sabes que é a vez de tu ir? Não sei. Não dá. Não tens que coordenar muito, é difícil. Pronto. Então, falta melhor amigo e nutricionista. O melhor amigo. Eu vou escolher o José Castelo Branco. Dava um forró engraçado. Não, imagina. Para já é uma pessoa muito bem resolvida, claramente. Por exemplo, não sei se a Betty concorda. Não sei se vamos fazer alguma piada com isto, mas claro, então é uma pessoa divertida. Portanto, para ser melhor amigo deve ser fixe. Não sei se será mais de confiança do mundo para vender informação cá para fora. Mas, também não sei. Mas para passar e depois tens casa em Nova Iorque. Eu não sei se ele já está a viver. E depois tens uma terapeuta que também te resolve as tuas cenas. Sim, a Manal Moragués ajuda. ajuda. Não te preocupes. Mas eu mesmo que ele viva debaixo da ponte, é debaixo da ponte de Brooklyn, por isso deve ser bacana. E este era o nutricionista. Pá, Exato. É muito estranho. Pois é. Olha, mas podemos fazer tipo a dieta numa canção, coisa assim, fácil de absorver. Opa, uma pessoa inteligente também busca informação. Eu considero que ele é uma pessoa com inteligência, portanto. E já vi um concerto dele ao vivo, por isso podia fazer uma borda ou uma coisa assim. Eu não sei. Eu acho que ele anda numa altura a treinar. Diogo Pissarro. É capaz. Imagina, ele parece-me a gripe. Não sei. Não és groupie do Piscinato? Não sei, mas... Não sei também. Se calhar estou a confundir com alguém. Possivelmente. Não sei, podia ser o que o Fernando Daniel. Que andava a treinar. Sim. Não sei também. Se fosse Fernando Daniel, eu escolhia para o melhor amigo, que ele é portista. Olha, temos mais um jogo para ti, pode ser? Bora. Então. Não é de espontaneidade. Mas o Pissarra tem assim uns bracitos um bocadinho definidos, ele se calhar não andava a treinar. Pode treinar outra coisa, não é? Pode treinar só para ser magro. Estás a ver, isso foi um choque de realidade para mim, por exemplo, tipo, eu achava que todas as mulheres queriam ter, tipo, grande perna, grande cu, sempre achei isso. Tipo, até ao momento em que não, tipo, há mulheres que simplesmente só querem ser magras, tipo, e gostam de ser magras. Sim. E para mim foi um choque muito grande, foi tipo, ok, Filipa, não partas do pressuposto que toda a gente quer ser como tu queres ser, tipo, porque não. Sim. Da forma como tu te vês e como estás confortável, também varia de pessoa. Por isso é perguntar é sempre mais seguro. Embora seja engraçado quando elas dizem eu não queria treinar muito, não quero ficar com aquelas... Sim. E eu não vais ficar. Tipo, eu até digo... Eu queria e não fico, imagina tu. Tipo, eu treinar 12, 13 anos, se eu cada mês ganhasse 1 kg de massa muscular, eu estava meio cocô, mano, hoje em dia. Tipo, as pessoas têm assim. É isso outra cena também que as pessoas têm muita ideia errada é o princípio da sobrecarga. Tipo, as pessoas acham que vão progredir eternamente. E, tipo, já levantavas 200 kg agora no mínimo de bíceps, tipo, a aquecer. Tipo, é bem engraçado para isso é difícil dizer às pessoas, de paciência. Só daqui a muitos anos é difícil tu passares isso. Tá. Ok, então vamos ao nosso segundo jogo. O nosso segundo jogo é um bocadinho diferente. Ok. É o jogo do facto. Qual é que é o objetivo? Eu vou trazer um facto, Pedro, e a ideia é... O facto é pouco conhecido, à partida tu também não vais saber. Eu normalmente tento sempre relacionar com o convidado, portanto tem a ver com desporto, neste caso. Mas, mais do que olharmos ao facto em si, a ideia é tirarmos aqui uma segunda linha de pensamento, estás a ver? Tipo, tirarmos aqui uma analogia ou alguma coisa que possa ser útil para a audiência, para a vida e para o dia-a-dia. Pode ser? Então, o facto de hoje é... Sabias que os cestos de basquetebol não eram furados? Quando o basquete foi inventado, em 1892, em cada jogo havia um homem que subia a uma escada para recuperar a bola após cada cesto feito pelos jogadores. Levaram cerca de 20 anos para perceber que talvez fosse boa ideia cortar o fundo do cesto para facilitar a recuperação da bola. Sabias isto? Não fazia. Nem eu. Eu nunca acompanhei muito basquete, por acaso. Não, houve uma altura só quando eu fazia apostas, das legais, atenção. Mas 20 anos, ou seja, só em 2012 é que passaram a cortar as... Não, 1892. Não estava a fazer sentido a foda. Em 92 eu já era nascido. Assim. Não, 1892. Ok, faz sentido. Sim, mas mesmo assim levaram 20 anos para perceber, tipo... Também temos que contextualizar, não é? 20 anos naquela altura era meia vida de um ser humano, praticamente, por isso se calhar...
Ah pá, eu não vou julgar, lá está. O óbvio é óbvio depois de aparecer, não é feito. Sim. Depois de aparecer feito é muito óbvio. Não fazia a mínima ideia. Nem eu. É, Mas estás a imaginar a cena? É que tipo, ainda por cima o Tá, foi- basquete foi- é uma cena bué... Há bué de muito cestos. tipo, olha, por isso é que também provavelmente havia menos pontos, né? Que a bola caindo, agora eles põem logo em jogo rapidamente e na altura não havia isso de certeza. Pá, mas não é um facto muito estranho. E estou Yeah. a tentar pensar como correlacionar isso Agora com podemos, uma analogia. exatamente. Imagina, as primeiras coisas que me vêm à cabeça são estúpidas, portanto, não sei como porque não, porque imagina, falar em bolas e buracos, depois dá-te muitas analogias estranhas. Eu vou tentar não levar para aí. Sim, E, eh, eu devia saber isto quando faz estes factos. não, Corremos este risco. não, porque tens muito. E imagina, depois de dizer isto em voz alta, ainda vem mais coisas à cabeça. Vou tentar levar para outro sítio. Não, mas, pá, sei lá, é muito estranho. Primeiro porque é estúpido, se tu queres até torna mais difícil insistar. Não, porque imagina, a bola podia bater no fundo e não. Ou tu nem tens a noção se bateu lá dentro. Mesmo às vezes hoje em dia. Sei lá, não sei, porque imagina. Pá, sei lá, é bué de estranho de imaginar. É Não mesmo bué de que estranho de vais ver essas imaginar. cenas, tipo factos estranhos do desporto. Sim, mas depois eu vou verificar a veracidade, Certo, ou seja, ok. depois procuro sobre o facto e Ok. porque há deles que às vezes aparecem e eu tipo, ei, isto é demasiado. E vou procurar e não encontro mais informação sobre aquilo e à partida não é verdade. Ok. Não, mas temos boas analogias para fazer. Mas a internet é Depois- um poço de cenas. Ainda por cima agora com o chat GPT, né? Tu consegues. Ai, o ChatGPT. Eu sou amigo dele, eu acho. Também eu, já o Tipo, promovi e tudo na minha empresa. Ele é meu funcionário. tu conversas com ele, tipo, E o pior é que sobre ele tem um bom sentido. Ele é incrível. tudo. É. Ele é muito incrível. Ele Ele já- é inteligente, é bem. Ele é. E se ele limpasse a casa, eu casava com o ChatGPT. Um dia, quando vier nos humanoides do Musk. Não, mas tens várias analogias positivas a fazer a partir daí, que é basicamente o feito é melhor que o bem feito, né? Imagina, tu não tens que começar pelo patamar máximo onde vais chegar, né? O que interessa é começares a fazer, porque tu vais aprimorando as coisas e vais aperfeiçoando e melhorando quando pões em prática. Porque em teoria tu podes imaginar que a coisa vai ser de uma determinada forma e fluir da melhor forma assim. Quando estás na prática é que percebes, ok, se calhar isto não funciona tão bem assim, olha, vou cortar a rede ao cesto para fluir o jogo. E tu fazes isso em quase tudo na tua vida, né? Tipo, olha, o meu trabalho, o acompanhamento online não tinha nada a ver no início, o modo como eu fazia e como faço agora, né? Até não os scripts, mas a forma como interages com o potencial cliente, ao início era de uma determinada forma, fui percebendo quais eram as dúvidas mais frequentes, fui adaptando. E isso é válido em tudo na vida, né? Quando tu entras num novo trabalho, num estilo de vida diferente, qualquer tipo de relação de amizade ou amorosa, começas a fazer as coisas, depois começas a moldar aquilo que é o ideal para fazer resultar. E é o que tu aprendes aí, né? Tipo, Isso é muito bom. E agora que estás a falar, também podemos ir por outro lado, que é olha a coragem, lá está ainda para mais na altura, não é? Contexto daquela época. Tipo, não é por fazer alguma coisa há muito tempo de uma determinada forma que significa que não podes ser, tipo, versátil, ou seja, há outras formas. Então, Sim. tipo, que existe coragem. Há 20 anos estamos a fazer de uma forma e, tipo, imagina a pessoa que chegou e disse, olha, e se... se estamos a fazer há 20 anos é porque as pessoas gostam assim. Será que faz sentido? Yeah. Às vezes ter essa coragem para tipo, porque muitas vezes eu falo por mim, tipo, eu tenho muito às vezes o síndrome do impostor, que é tipo, será que tipo, eu não sou assim tão iluminada? Tipo, se ninguém está a fazer é por algum motivo, eu não estou a ver o que ninguém está a ver, não és assim tão boa, Filipa. Estás a ver? E se calhar às vezes abdicamos de ideias que até se calhar eram boas ideias e nós tipo, ninguém faz E se por algum correr motivo. mal, imagina, se tu sabes, aprendeste a fazer panquecas de uma forma. Se queres ousar fazer com outra receita, se correr mal, tu já sabes aquela, podes voltar àquela. Yeah. Né? Então, a partir de tu nunca perdes o Porque já lá o está. que tinhas feito. Yeah, muito Então, bom. se há a forma de tu melhorares, consegues melhorar, tentas. Se não der, tens a fórmula original, voltas sempre. É como, olha, como casar e sair de casa, tens sempre os teus pais para onde voltar. Muito bom, quem diria que um facto que começou com bolas e buracos ia acabar com uma coisa tão profunda, não é? É isso, Muito bom. lá está, isso é essa ambiguidade. Estás a ver? Às vezes o meu cérebro leva-me para si. Olha, última pergunta de hoje, Pedro. Se tivesses a possibilidade de deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, vai chegar traduzida em todas as línguas e ao buraco mais remoto do mundo, Voltamos aos buracos. qual seria a tua mensagem? Pá, isso é muito. Olha, eu ia sempre para. Mensagens na direção do companheirismo ou da tolerância, sabe? Há tantos.
Vês conflitos por tudo. Não é? Por exemplo, eu costumo dizer que eu só discuti com uma pessoa até hoje na minha vida. Tipo, nunca discuti com ninguém. Isso tem a ver com um bocado tu... Sabe, também não concordo muito com a questão do... A minha liberdade acaba onde começa a do outro. Né? As nossas liberdades misturam-se, felizmente. Mas é tu empatizares realmente com outra pessoa, tipo, teres tolerância, perceberes... Há pessoas que não merecem tolerância, né? Mas pôs-te um bocadinho nos pés dos sapatos do outro, seres tolerante, tentares perceber as razões de certas coisas, evitar julgamentos ou pré-concebidos ou demasiado rápidos por uma determinada característica, porque ninguém é só uma coisa, né? Tu, sabe, eu até li isto há pouco tempo. Tu és uma pessoa, mas existem milhares de versões tuas por aí, porque cada pessoa que conviveu contigo num determinado local absorveu uma característica e assimilou uma ideia a ti consoante aquela característica. Outra pessoa viu-te noutro panorama e absorveu e deduziu-te consoante aquela característica. E era um bocado isso, tipo, mais pela tolerância, mais pelo companheirismo, tentar mais perceber antes de julgar e de ser intempestivo. E pronto, era isso. Peace and love. Muito bom. Olha, a melhor forma das pessoas te contactarem? Instagram? É Instagram, sim. Pedro Moreira.oficial. Isto é eu tenho vergonha de dizer isto, imagina. Mas algum não oficial? A pergunta é esta. Porque imagina, eu tenho o visto azul, não é? Só que o meu visto azul não foi aqueles comprados. Imagina, era 2019. Então imagina, não consigo mudar aquilo. Imagina, eu pus o oficial. Porque, nem consegues mudar a foto ao perfil sem ser aprovado. Eu, caralho, a foto consigo, não consigo. Sem passar por aprovação? Sim, isso consigo. Eu não consigo. Eu consigo, mas tipo, fica para revisão e os gajos têm que ir inspecionar e não sei o quê. Eu consigo mudar, tipo, o nome é que não consigo. Tipo, contacto o suporte da Meta devem ser fantasmas, porque aquilo não existe, não é? Então eu tenho vergonha de dizer isto, porque eu tipo, fui nativo em fevereiro, no início de fevereiro, no 2 às 10, e eles fizeram essa pergunta e eu disse isto com vergonha. E para a semana também vou lá e vou dizer outras com vergonha, que é, não consigo tirar oficial, mas pronto, é Pedro Moreira.oficial. Eu sei que não há ninguém que quer ser Pedro Moreira, ninguém mais quer usurpar a identidade, mas não consigo alterar. Alguma vez tiveste alguma página de fãs? Tive. Ainda estão algumas ativas. E sabes quem é que estava por trás? Vinha saber. Isso deve ser fixe. Imagina, ao início é engraçado e eu depois eu ficava com vergonha ao final de um tempo. Imagina, fã é uma palavra. Imagina, e as pessoas utilizam mesmo isso. Eu sou teu fã. Isso não é nada, não fã. Ser fã, sei lá, do Dalai Lama, do Gandhi, tu não vais ser fã meu. Tipo, dava-me alguma vergonha. Mas é fixe, sim. Tipo, imagina, eu conheci muitas pessoas por causa disso. Depois as pessoas querem marcar tipo um almoço e vão tipo 40 pessoas almoçar contigo, estás a ver? Tipo, ainda tem uma página no Facebook com 8.000 pessoas, que já está obsoleto, mas que era por... Espera, ainda tenho mais uma pergunta. Afinal, a última é esta. E como é que tu lidas com a cena de saírem notícias da tua vida, tipo, privada e afins? Porque inevitavelmente isso acontece. Agora já não sei, mas na altura eventualmente aconteceu. Tipo, como é que lidas com essas cenas? Eu tive sorte, ou sou realmente um ai, não sei. Não, imagina, quando saí, imagina, tu vais lá na primeira semana, fazes tudo, quando saís, imagina, vais ao programa da manhã, vais ao programa da tarde, vais à revista não sei o quê, vais não sei onde, tipo, fazes logo isso tudo. E eu tive, imagina, 2 dias depois de sair, ou 3, numa revista muito conceituada, que era do grupo Cofina, do CMTV, tipo, uma cena mesmo intelectualmente evoluída. Não, mas pronto, estive lá e eles disseram, descontraídamente, disseram que foi aborrecido, tipo, mal vimos, imagina, mal os concorrentes entram, eles vão logo às terras dos concorrentes todos, tentar perceber, eles basculhámos aquilo tudo para sempre baixo, nem uma coisinha, tipo, polémica, uma cena que te aconteceu, então, tipo, nunca saiu nada. A notícia mais escabrosa que saiu foi, supostamente, eu tinha entrado porque era uma cunha da Cristina Ferreira, porque tinha estado no programa uns meses antes, e isso, além de ser mentira, tipo, é uma cena estúpida. E nunca saiu, assim, tipo, nada de exposição da minha vida pessoal. Falou só que era de balão, que tinha formação não sei o quê, que fazia não sei o quê, tinha participado não sei o quê, tipo, nunca saiu. És mesmo uma seca. Tipo, nunca saiu nada assim de... Também não há, lá está, que eu tive a minha vida uma seca. E por acaso não saiu, tipo... não saiu, só foi depois. É que foi uma cena, tipo, chateou mais ou menos. Imagina, eu conheci uma pessoa lá dentro. E na altura, imagina, eu saí, ela continuou. E houve uma fase em que ela, tipo, não, tipo, estava sempre, ou dormia mal, uma coisa assim, ou, tipo, teve mal disposta num dia. Tipo, ligaram-me do número e eu, que número é? Tipo, atendi, era uma revista a perguntar se ela estava grávida. E eu respondi,
tipo, não vou falar isso, porque eu estou cá fora, tipo, e eu sei que, quer dizer, sei, né, tipo, sei que não está, porque faz esses testes antes, e sei que não está atualmente, não é possível estar atualmente. Pronto, e disse assim, tipo, desliguei, tipo, eles não gostaram obviamente da resposta e puseram no género, como eu se tivesse respondido, se estiver grávida o filho não é meu. Tipo, se eu sei que tenho a certeza que não está, quer dizer que ela já entrou e tu, tipo, se estiver grávida não é meu, eu não disse isso. Eu disse, não tenho Pois, a minha certeza. pergunta era nesse sentido, é tipo, se sai alguma cena, estás a ver, Foi essa a obviamente única. não disseste, como é Não, que reages com isso? eu fiquei um bocadinho chateado, porque imagina, eu conheci, não é conhecia, mas era, lá está, os jornalistas que falam contigo, depois, como crias aquela, não é relação, mas conheces, quando é preciso alguma coisa, são aqueles que te ligam, porque eles tentam criar uma ligação para tu estares à vontade. Claro que é apoio para eles próprios, para o melhor deles próprios, mas isso aconteceu, tipo, era essa pessoa, e depois eu disse, olha, pronto, não gostei, reagi com ele, e ele pediu-me desculpa e depois, de facto, começou a ter mais cuidado com as coisas, mas durante depois, tipo, aí 3 anos que não falava, que sempre que percebia que era alguma coisa, ok, olha, não vou falar, e só desligar. Porque, tipo, eu disse, tenho a certeza que não está, porque eu sei o que foi feito e o que não foi feito, não sei o quê. Portanto, não está. Então eles, como estavam a partir do princípio que sim, e eu disse que tinha a certeza que não é meu, o que eu disse foi, se tiver, não é meu. Pronto, foi basicamente isso que eu pronto, isso, mas foi o único, o resto foi tudo bem, muito tranquilo. Tudo tranquilo. Boa. Bem, então, tu que estás a assistir neste momento, já sabes o que é que tens que fazer. Portanto, primeiro passo, seguir o Pedro nas redes sociais. Está na descrição do episódio a página direita para o perfil dele. Segundo passo, mandar-lhe mensagem, dizer-lhe que assististe ao episódio, qual foi o maior insight que também retiraste aqui, qual foi a parte que mais gostaste, em que é que mais te ajudou. E terceiro passo, talvez o mais importante, se em algum momento esta conversa te fez lembrar alguém, pá, uma palavra tipo, eia, não sei quem precisava de ouvir isto. Pega no link e partilha com essa pessoa. O conteúdo é gratuito. Então vamos juntos ser agentes de mudança. Quem sabe, um simples passo pode realmente dar o clique na vida da pessoa e ajudá-la a mudar também aquilo que é o seu futuro. Portanto, quanto a nós, subscreve o canal, vemo-nos também na próxima semana, contamos contigo. Obrigada pela tua audiência e até lá!